Estamos comemorando! Mais de 2 milhões de pessoas até o momento assistiram à TV Batatais pelo Facebook, YouTube e Instagram. Nosso muito obrigado! Juntos construímos tudo isso! TV Batatais, um canal de TV forte, moderno e de muita credibilidade. Produza seus vídeos e lives com a TV Batatais. Vídeos empresariais, institucionais, treinamentos e sociais, casamentos, aniversários, batizados e encontros familiares. Produzidos em alta definição com um time experiente. Atendemos toda a região. Ligue agora e faça seu orçamento. 16 3761 8284. TV Batatais, produtora de lives e vídeos. Ser professor te possibilita ter a certeza que todos os dias você mudará positivamente a vida de alguém. Você fará parte da história de cada aluno, ficará em contato com diversas realidades e poderá contribuir fazendo um bom trabalho para um Brasil melhor. Hoje nós estamos recebendo em nossos estúdios a professora e educadora Luciana Lemes, ela que trabalha na rede municipal com alunos na educação infantil até o 5º ano. Luciana, seja bem-vinda. Muito obrigada, fiquei muito feliz com o convite e é muito bom poder estar aqui representando um pouquinho, né, dos professores da nossa classe, porque eu vejo tantas outras profissões que têm incentivos, né, arquitetos, nutricionistas, médicos, e a nossa classe às vezes fica um pouquinho esquecida. Então eu fico muito feliz em poder representar um pouquinho hoje. Ai, que bom. Nós que estamos felizes de receber você, que é uma graça de pessoa. Obrigada. Luciana, vamos lá para as perguntas. Vamos lá. Por que você decidiu tornar-se uma professora e você acha que é uma profissão de impacto? Bom, essa pergunta é assim meio complexa, mas vamos lá.
Por que eu decidi me tornar professora? Bem, desde pequena eu adorava brincar de escolinha lá na rua da minha casa, né? Então as crianças, as pessoas ali e tal, os vizinhos me chamavam de professorinha. Então eu tinha uma lousa enorme. Mas é engraçado, eu falava que eu não queria ser professora. Meu sonho era ser veterinária. Porque desde pequena sempre tive essa paixão por bichos também. Então eu falava, não, quero ser veterinária. Mas mesmo assim, acho que já tinha aquela vocação lá dentro. Então os pais me pediam para ajudar as outras crianças, né, que eram mais novinhas, quando eles tinham dificuldade de aprendizagem, alguma coisa. Então eu ajudava essas crianças ali perto nas tarefas. E brincava de escolinha também. Para mim, aquilo ali era uma brincadeira, mas na verdade eu estava trabalhando um reforço escolar sem saber, né? E daí foi, depois eu cresci e tal, acabei mudando um pouco os meus gostos, acabei fazendo uma outra faculdade que não tinha nada a ver com pedagogia. Então, minha primeira faculdade não teve a ver com pedagogia. Exatamente. Mas aí depois, aí me bateu aquela coisa assim, não, eu quero fazer. Eu via, tinha uma prima minha que ficava na minha avó na época era viva, e ela já professora, e eu lembro de chegar lá e ver aquele monte de atividades, tal, eu olhava e falava assim, nossa, que bacana, né? Deve ser muito, deve ser bom, tal. E começou a me chamar a atenção aquilo ali. E aí eu acabei fazendo minha segunda faculdade, que foi pedagogia. Ah, muito bacana. É uma profissão muito bonita, né? Agora você me perguntou, né? Isso, você me perguntou se é uma profissão de impacto. Sim, porque nós estamos lidando diretamente com os seres humanos. Né? Na escola que a criança vai aprender os valores, não só a parte cognitiva, a parte motora, mas também desenvolver outras coisas, outras habilidades. Então é uma responsabilidade muito grande. Então é sim uma profissão de impacto. A gente é muita responsabilidade. Com certeza. Qual a sua área de formação e desde quando você atua como docente? A minha primeira faculdade foi Tecnologia em Processamento de Dados. Né? Mas eu era muito novinha na época, eu tinha 17 anos, terminei a faculdade com 20. E daí depois eu fui fazer a pedagogia, logo em seguida já emendei uma na outra. Da pedagogia, eu já passei no concurso aqui da prefeitura. Eu sou professora municipal, né? Desde mais ou menos 2004, já faz 18 anos. Da faculdade de pedagogia, eu fiz as duas pós, uma em educação infantil e alfabetização, a outra eu fiz em educação especial. E daí todos os cursos que a Secretaria da Educação nos oferece, eu faço, por exemplo, Letra e Vida, o Pacto Nacional de Alfabetização. Então, passei por todos esses processos, porque muda o governo, eles colocam um outro tipo de curso, tal, mas, na verdade, ali o intuito é o mesmo, mas todos eles eu faço. Bacana, está se atualizando, sim, né? E agora eu faço uma faculdade que não tem nada a ver com pedagogia, nada a ver com a área de educação, mas daí é uma coisa minha mesmo, seria assim um hobby, uma coisa que eu sempre tive vontade de fazer, que é design de interior. Que show! Show. Então, mas aí é mais para mim mesmo, assim, uma coisa minha que eu sempre tive vontade de fazer mesmo. Legal, legal. Mas aí já são 18 anos na área. Na área, bom tempo, um tempinho, né? Bom. Um tempinho bom. O professor, o que você me fala? O professor educa ou ensina? Quando nós pensamos nas duas palavras, educar e ensinar. Então, ensinar, nós pensamos logo em transmitir conhecimentos, né? E o educar, nós pensamos mais na parte dos valores. Então, desses hábitos, né? Então, assim, se a gente for associar uma palavra a outra, nós logo vamos pensar, a família deve educar, a escola ensinar. Mas não, hoje a escola ela faz os dois papéis. A escola ela ensina e educa, pensando nisso mesmo, nessa parte dos valores que nós tentamos passar para as crianças, que vão desde a autoestima da criança até você ensinar realmente para a criança o respeito ao próximo. Então, na verdade, a gente está educando também. Acaba fazendo isso, sim, as duas coisas, né? Sim, são os dois papéis. A educação de qualidade, quando a gente pensa, tem
não sei se vocês já ouviram falar daquela Agenda de Desenvolvimento Sustentável, lá, que são aquelas metas até 2030. Sim. Então, ela já tem lá as metas para a educação. Então, são várias metas propostas, então, que vão desde a valorização do professor até a parte de investimentos. Então, para se ter uma educação de qualidade, realmente tudo isso é necessário. Então, precisa de capacitação, valorização dos professores, um material didático adequado, isso é essencial também. Essencial. Fazer com que a criança seja protagonista do ensino, porque na nossa época, nós aprendíamos através de memorização, né? Então, o professor ia lá, passava o conteúdo, nós só ouvíamos e daí decorava aquilo ali, na prova tinha que ser tudo decorado. Exato. E tinha que ser escrito exatamente do jeito que a professora passava. Se a gente errava uma vírgula, já descontava ponto. Hoje não, né? Então, a criança, ela tem que ser a protagonista, a criança tem que participar do processo. Então, muitas das coisas hoje, dentro ali do processo de educação, a criança faz também, a criança faz parte do processo. Né? Então, isso é essencial. E daí as outras coisas também que tem a ver com a parte da estrutura física, por exemplo, que seria o investimento. Nós temos escolas aqui no município mesmo, que era um centro comunitário e que virou uma escola. Então, quer dizer, foi uma coisa adaptada, que virou uma outra coisa, sabe? E aí você pensa assim, mas foi feita uma melhoria, teve reforma, tudo bem, mas às vezes a sala de aula é pequena, não tem ventilação, à tarde é muito quente. Isso conta muito. Conta muito. E outra coisa que eu acho fundamental que tenha numa escola, além de tudo isso, desse espaço adequado, da sala de aula com mais ventilação, tudo, a gente pensa na parte de uma área verde, uma área de recreação. Eu acho extremamente importante que a criança tenha, assim, contato com a natureza, com animais. Sem dúvida, sem dúvida. Um animalzinho faz muita diferença. Na escola em que eu trabalho, tem vários cachorrinhos ali do bairro que aparecem. E aí ontem eu achei até muito bonitinho que chegou um cachorrinho e ele estava muito magrinho. E aí eu percebi, nas próprias crianças, eles, professora, mas o que a gente pode fazer? Leva ele para sua casa. Eu falei, mas será que vai ser a solução? Eu falei, quantos tem na rua? Eu falei, e aí? Exato. Não, mas e se a gente trouxer ração? Cada um traz um pouquinho. Então, olha como isso já foi. Já é uma outra... Isso, como já foi colocando neles uma outra coisa. E eles decidindo entre eles aqui, como que eles vão resolver esse problema. Então, são coisas que fazem muita diferença. Então, eu penso assim, que ser humano que eu quero formar? Então, pensando nisso, a escola de qualidade tem que ter essas coisas. E isso faz muita diferença dentro de uma escola. Porém, para que tudo isso aconteça, precisa do investimento. Que, infelizmente, não... o que a gente... Bem ou mal, não. Você teve uma atitude, né? Uma atitude boa. E é um exemplo, né? Você está dando um exemplo, né? Segue o aluno. E se não tiver o investimento do governo, não tem como. A gente esbarra em várias situações. Por exemplo, mas hoje nós temos muitos materiais, tal, mas e o restante? Né? Tem outras coisas. Tem muita... por exemplo, hoje nós temos as salas de informática, mas a internet já não é tão boa. Na sala de informática, sim, mas, por exemplo, outro dia eu fui trabalhar com eles, eu precisava passar um vídeo, eu fui até a biblioteca, eu não consegui, porque a internet não estava ajudando, não consegui. O que eu tinha preparado para aquele dia, para aquela aula, que era usar um recurso tecnológico, eu não consegui fazer. Então, ainda... nós temos uma melhoria em relação a isso, mas ainda... Precisa melhorar bem mais. Ainda tem algumas questões que precisam ser melhoradas, sim, que aí requer muito investimento. Já vem melhorando, né, de uma certa forma. Muito. Se nós pensarmos há algum tempo, né, aí de quando eu comecei para agora, nossa, a evolução é significativa. Com certeza. Nós temos muitos recursos hoje. Sem dúvida. Durante a pandemia, a necessidade do ensino remoto evidenciou dificuldade na maior parte das escolas, em especial nas unidades públicas, onde foi possível somar o despreparo tecnológico, a falta de conhecimento e de como ensinar por meios virtuais. Quais foram os desafios e as soluções?
A pandemia veio para nos ensinar muitas coisas, né? Eu falo que de tudo que é ruim, nós temos que tirar um lado bom. Lado bom, sem dúvida. E o lado bom foi justamente esse, que nos tirou da nossa ali, zona de conforto. Zona de conforto que eu digo porque nós estamos acostumados com aqueles recursos tecnológicos que nós temos na escola, porém, nós tivemos que buscar outras coisas. Né? E para os pais foi muito difícil também, foi um momento em que eles precisaram virar professores, muitos sem conhecimento. Eu tive casos de mães que vieram até de outros estados e que não eram alfabetizadas ainda. Então, como que uma pessoa que não estava alfabetizada poderia ajudar a criança? Então, por mais que eu fazia os vídeos, tal, então eu percebi essa dificuldade. Então, teve esse problema. Teve que se reinventar. Sim, né? Então nós tivemos que buscar novos recursos. Então, os pais tiveram muita dificuldade, mesmo com o nosso apoio, mesmo que nós passávamos as atividades, os vídeos, ainda assim alguns tiveram bastante dificuldade em relação a isso. Uma minoria não participou, e aí nós entramos na questão da defasagem, infelizmente, né? E nós, professores, tivemos que virar youtubers, né? Fazendo vídeos, buscando... Falo pelo meu esposo também, que é professor. Pois é, então, foi assim, uma busca por recursos, por meios, para poder amenizar ali, fazer assim, com que a criança sentisse o menos possível a falta da sala de aula. Sim. Porque foi um momento muito complicado em relação a isso. Então, nós fazíamos as atividades, isso era entregue para as famílias, e aí por dia nós passávamos os vídeos, a instrução do que a criança deveria fazer, né? E nós passamos o nosso número de WhatsApp pessoal, então nós não tivemos folga. Então, não tinha sábado, não tinha domingo, porque... Às vezes tinha família que mandava as atividades, a devolutiva das atividades nos finais de semana. Às vezes mães ligavam no domingo. Então era muito, muito complicado. Foi um momento muito difícil. Eu acredito porque eu vi isso lá em casa. Muito desgastante. Então, e eu ouvi muito, às vezes, pessoas assim, não da área da educação, lógico, mas as pessoas falando assim, o professor está ganhando sem fazer nada. O professor está em casa... Está à toa, está ganhando sem fazer, e não sabe como foi desgastante para nós. E a gente não viu a hora de voltar, sabe? Mas, com todas essas dificuldades, dos professores, dos pais, quem mais perdeu nisso tudo foram as crianças. Sim, com certeza. Principalmente as de fase inicial, por exemplo, as crianças lá da educação infantil, da creche, porque elas perderam o principal, que é a parte da socialização, da convivência. Não é? Porque a parte pedagógica, nós estamos conseguindo agora, lógico que isso vem, agora, né, tem essa defasagem por conta das crianças que não fizeram, tem as crianças que já tinham dificuldade, as crianças que têm dificuldade, nós temos um apoio em sala. Claro. Seja por intervenção do professor, seja por um apoio pedagógico, seja por uma professora do AE, né, que é o atendimento educacional especializado. Então, fora tudo isso, ainda tem... as crianças perderam muito nessa parte da convivência, né, que infelizmente isso daí não tem como voltar. Então, quando nós retornamos para a escola... Nós percebemos isso na criança. A criança meio perdida, meio deslocada, sem saber ali o que fazer, como conviver. Então, nós tivemos que buscar tudo isso novamente nas crianças. Então, foi um momento muito complicado. E tomara que não volte mais. Tomara mesmo. Nossa. Nem fala. Não. Professora, as crianças ainda têm dificuldade em interpretação de textos? E quais autores você recomenda para iniciar uma leitura a leitura na educação básica? A interpretação de texto é muito complicado, né? Então, se você não sabe interpretar, olha só como que uma coisa puxa a outra. Por exemplo, a criança ela vai ter dificuldade até na matemática. Porque se ela não interpreta, como que ela vai resolver uma situação, problema? Ela não entende o que está pedindo, aí vem aquela perguntinha básica, né? É de mais ou de menos, professora? Porque a criança não sabe interpretar. Então, é preciso um trabalho aí desde educação infantil, né? Que então os professores trabalham muita leitura, muita oralidade, o reconto das histórias,
Né? Então, isso daí já vem um processo, até que a criança vai para o ensino fundamental, e ali já é trabalhado de uma outra forma. Mas, então, nós tentamos suprir essa defasagem e da interpretação, e principalmente depois da pandemia, tem sim, infelizmente, essa defasagem, na interpretação, na produção textual. Então, tudo isso envolve o quê? A leitura. Então, é extremamente importante. E hoje, as bibliotecas das escolas municipais, nossa, tem uma infinidade de livros, e é riquíssimo, assim. Né? Então, lá na escola em que eu trabalho, por exemplo, uma vez por semana as crianças recebem um livro, elas escolhem, levam para casa, fazem a leitura. Quando a criança não sabe ler, a família lê junto. Então, a gente espera isso da família também, desse apoio. Exatamente. Porque, com a ajuda, né, sim, dos pais, se os pais não colaboram, principalmente para aquela criança que ainda não consegue, se eu não tenho o estímulo da família, a criança vai chegar na escola e para ela aquilo ali vai ser difícil, vai ser mais difícil. Isso, e vai ser indiferente, porque ela vai pensar, para quê? Né, a família também, tanto faz, mãe, o pai, o responsável que cuida da criança. Olha o livro. E a criança vai muito pela capa, né, que chama muita atenção. Mas se a família olha, deixa para depois, pronto. Aquilo ali passou de ser, já não é mais importante para a criança. E aí os autores, além daqueles clássicos que as crianças ainda amam e fazem muito sucesso, né, aqueles contos de fadas que a gente conhece e tudo, e os autores mais clássicos, por exemplo, Ziraldo, Monteiro Lobato, ainda nós temos vários outros, por exemplo, a Ruth Rocha, Jerusa Rodrigues, Ana Maria Machado, são autores assim que eu recomendo muito e que eu adoro trabalhar com as crianças. E eles gostam muito das histórias. Bastante, né? Sim. Isso é muito São histórias bem legais. Mas o incentivo, com certeza, tem que vir de casa. Tem que vir de casa e faz toda a diferença. Por mais que o professor, né, dá o máximo dele, né, ajuda, porque não está ali, está tendo contato naquele momento. Né? Sim, a leitura na escola, ela faz parte das nossas atividades permanentes. Então, por exemplo, para os menores que não sabem ler, o professor é o leitor, né? Agora, no caso dos maiores, o professor também é importante fazer a leitura. Sim, então, tem que ter o momento da leitura do adulto, ali, do professor, que é o mediador, e o momento da leitura do aluno, né, para os maiores. Então, precisa dos dois momentos. Então, por exemplo, nos terceiros anos das escolas municipais, eles têm aula específica de leitura, uma vez por semana, com um professor. Legal. Com outro professor, sem ser o professor da sala. Que aí vai trabalhar essas histórias. Então, quer dizer, já é um outro momento com os alunos. Com os alunos. E vai reforçando mais, né? Sim, cada vez mais. E precisa desse incentivo. Sem dúvida. De quem é a responsabilidade do aluno que não aprende? Então, aí são várias questões. Então, por exemplo, entra a parte familiar também, né? O professor também precisa se policiar em relação ao que ele está preparando ali para essa criança, porque, por exemplo, hoje nós temos os materiais didáticos. Nós temos o livro didático, tem o livro que é trabalhado aqui, que no caso nosso aqui da rede, nós estamos trabalhando com Ler e Escrever e o EMAI, que é um livro específico do Estado, né? As escolas estaduais trabalham esse material, agora as escolas municipais também, fora eles têm os livros didáticos, mas o professor, ele precisa também fazer as suas atividades. É importante o professor perceber o que cada criança precisa. E aí, quando a criança não está aprendendo, aí nós devemos investigar. Então, por exemplo, por que essa criança não aprende? É uma defasagem só de conteúdo? Essa criança tem alguma outra coisa que precisa ser investigada? Então, quando o professor percebe isso nós conseguimos perceber desde a educação infantil. Que a criança já começa com essa dificuldade, então é percebido lá. E aí nós fazemos os encaminhamentos. Então, por exemplo, primeiro a criança vai passar por um pediatra, o pediatra vai pedir os exames, e aí, se for o caso, encaminha para fono, psicólogo ou para um neuro, né, para uma avaliação mais específica. Então, é todo um contexto que tem que ser avaliado. O trabalho do professor. Não é só uma coisa. Não tem como falar assim, a criança não aprende é por culpa da família, ou é culpa do professor. Coisas, né? Não. E são vários. E aí depende muito também de cada criança. É individual, e de cada caso.
Alguns casos nós percebemos que é familiar, outros casos, infelizmente, da mesma forma que nós conhecemos dentro de outras profissões, né? Sim, médicos que não são bons, infelizmente, tem professor também que faz parte. É individual, né? Isso, sem dúvida. Então, às vezes a pessoa não consegue fazer as intervenções que tem que fazer, mas na maioria das vezes tem sim um fundo que tem a ver com a parte familiar. E também que tem que ser investigada às vezes por algum médico, alguma coisa assim. Também. Pelo menos os da minha sala esse ano que eu percebo, os encaminhamentos que foram feitos foi por conta dessa investigação mesmo, de um outro profissional, né, que já não cabia a nós. É um assunto bem intenso, que abrange muitas coisas. Muito, se for para entrar mesmo, vai... Sim, vai longe. Vai longe. É porque cada caso é um caso. Sim. Cada caso é um caso. Mas uma hora a gente vai marcar para a gente falar sobre isso também. Sim, pode ser. Luciana, na sua visão, qual seria um projeto educacional de qualidade se comparado com outros países e que investe na educação? Você acha que ainda estamos muito longe dessa realidade? Se nós pensarmos em países, sei lá, como Estados Unidos, Canadá, o investimento deles na escola pública é enorme. Tanto que lá as escolas particulares são minoria. São poucos os filhos... são poucas as crianças que frequentam as escolas particulares. Lá é o contrário, né? A escola particular lá, a escola pública lá tem mais valor do que a escola particular. Mas por quê? Tem investimento. Então, aqui vai aquela pergunta do início, né? Que eu até mencionei aqui sobre a escola de qualidade. Então, precisa do investimento público. Sem o investimento público, infelizmente, do governo, né? Nós não conseguimos nada. Não. Realmente, difícil, né? É difícil, a gente consegue até um certo ponto, né? Isso, porque aí algumas coisas, nós vamos fazer a nossa parte. Mas precisa também desse investimento, porque... Sim. Como eu te falei, por exemplo, você chega numa sala de aula, a sala de aula está com o ventilador quebrado. Se bem que aqui nós temos, nós não podemos reclamar muito em relação a essa parte da estrutura física, em relação a essas coisas de ventilador, tal, quebrou, a gente já vai, conversa com a diretora no outro dia, já está arrumadinho, luz também, queimou ali, eles já... Mas, esses dias eu estava vendo uma reportagem, eu não cheguei a assistir inteira, não, mas estava falando sobre as escolas indígenas. E existem muitas ainda, são quase 4.000 aqui no Brasil, e eu não tinha noção dessa quantidade, para mim não existiam tantas. E estava falando exatamente dessa condição precária. Então, quando nós pensamos na situação do Brasil, aí no geral... Infelizmente, é muito grande a falta de investimento, sabe? Então, falta... tem lugares que os recursos são muito escassos, sabe? Eles não investem em nada. Triste realidade. É uma triste realidade. Triste realidade, infelizmente. Nós aqui estamos no céu, se for comparar com esses outros lugares, mas tem ainda. Mas a gente não pode perder a esperança. Não, a esperança é a última que morre. É a última que morre. Luciana, para esclarecer melhor, o professor não se restringe somente à sala de aula, né? Como é a rotina após sala de aula? É cansativa, é desgastante. Você falou que seu marido é professor, você deve saber. Ele é professor de música. Mas música. Também ele é formado em letras, enfim, já porque deu aula um tempo atrás aí. Assim, além da sala de aula, né, de toda aquela preocupação em pensar assim, nossa, o que eu vou fazer com o meu aluno hoje, né? Qual vai ser a melhor forma de trabalhar esse conteúdo? Então, além de tudo isso, ainda nós temos o HTPC, que é aquele horário de trabalho pedagógico comum, que no caso é... muita gente, desculpa te cortar, muita gente acha que o professor deu aula ali e acabou. E acabou, né? Chegou em casa, dorme, descansa, bom. Fica lá numa boa. E não é bem assim, né? Nós aqui do município fazemos esses HTPCs às terças-feiras, que é um momento mesmo de formação, de troca pedagógica, né? Sim. E nós ficamos ali até 7h30 na escola. Olha só.
Fora isso, nós temos que preparar aula, estudar o material. E preparar aula não é uma coisa simples. Não é uma coisa que eu chego, pego, eu vou dar esse livro hoje, essa página, esse. Não. Nós temos que complementar, porque meus alunos não são todos iguais. Exato. Eles não aprendem todos da mesma forma. Cada um tem uma coisa específica e cada um está no nível de aprendizagem diferente, ainda mais depois da pandemia. Eu tenho criança que lê, a dedicação é maior ainda, né? Isso, eu tenho criança que não está alfabetizada. Então, eu vou levar uma produção textual, tá, mas e o outro? O que eu vou fazer? Então, é muita coisa que nós temos que pensar. Eu não consigo preparar aula, por exemplo, se for preparar hoje para amanhã, tudo bem. Mas se eu quiser, às vezes, preparar para uma semana, falar, olha, eu vou não. Aí vai um tempinho considerável, né, elaborando as atividades, porque eu vou complementar também. Então, eu tenho meu material ali do livro, tenho aquele conteúdo ali, mas eu preciso trabalhar alguma coisa além daquilo ali para poder complementar. Claro, então, aí vem o outro trabalho, que gera um tempinho. Deixar claro, né? Porque muita gente acha que vida de professor é fácil, né? É muito fácil. E não é bem assim. Não, é muito desgastante, é cansativo. Então, por exemplo, nós retornamos. Eu não serviria nunca. A paciência que eu tenho. Nós voltamos semana passada. E aí, chega na escola, olha, planejamento até tal dia, tal documento até tal dia, então já é aquele monte de informação que a gente sai já. Você fala, sai, volta, recesso, né? Porque a gente já sai na primeira semana com a cabeça assim. Imagino. As crianças já chegam agitadas, né? Já chegam descansadinhas das férias, então é complicado. Então, os professores acabam não descansando, se for ver, né? Tira férias, mas não é aquelas férias, né? É bem complicado. Luciana, qual mensagem você deixaria para quem está assistindo a gente, para os seus alunos? E deixa os seus contatos também. Eu deixo. Quero mandar um beijo para eles. Falei que eu estaria aqui. Olha, que legal. Tomara que eles estejam assistindo. Eu espero os likes aí, deles lá depois. É isso aí. Eu tenho um Instagram, que é o Amor por Alfabetizar. E o YouTube, que virou um canal sem querer, né? Na verdade, o Instagram veio depois do YouTube por conta justamente... foi na época da pandemia. Eu tinha isso daí na época de muitos anos, quando a nossa... nem vou falar muito, senão vão deduzir a minha idade. Né? Vamos ficar quieto. Mas na época, sim, né, eu era muito criança. Ela é muito velha, tem que ver, pensa. Eu filmava a apresentação das crianças, o celular não tinha tanta memória, então a gente usava aquela câmera digital. Sim. E eu passava tudo isso para o meu computador, e do computador eu passava para o YouTube, para depois mostrar para as crianças, né? E aí, quando veio a pandemia, tudo, eu gravava os vídeos e colocava lá, porque era mais fácil para compartilhar com as famílias. Sim. E um dia recebi uma mensagem assim no meu e-mail: parabéns, professora, seu canal tem 1000 inscritos. Eu falei, que canal, né? Aí eu fui entrar nesse YouTube. Foi uma surpresa, e tinha lá 1000 inscritos. Eu falei, como assim? Mas os vídeos sempre foram direcionados para os meus alunos, né? São vídeos caseiros, tudo. Só que aí eu comecei a perceber que eu estava ajudando outras pessoas, principalmente outros professores que às vezes usavam aqueles vídeos ali para compartilhar com as crianças também. Porque às vezes o que é fácil para nós, às vezes é difícil para o outro. O que é fácil para o outro, às vezes é difícil para nós. Sem dúvida. Então, muitos professores tiveram essa dificuldade em relação aos recursos tecnológicos também. Então, o que tinha mais facilidade ia ajudando, o outro ajudava de outra forma. Então, nós fizemos assim. E aí, muitos desses vídeos, às vezes, as pessoas compartilhavam. Hoje, o YouTube, o meu, tem em torno de umas 4.400 pessoas. Que bacana. Mas eu não tenho muito tempo, às vezes, para ficar postando coisa. Eu até gostaria, sabe? Principalmente direcionado para os pais. Porque eu percebia que muitos pais usavam aqueles vídeos. E aí foi onde eu tive a ideia de fazer o Instagram para compartilhar um pouco do material de atividades pedagógicas, que hoje também, por conta dessa correria, com escola, com outra faculdade, então acaba não dando muito para conciliar e para postar. Mas o YouTube está como professora Luciana Lemes e o Instagram como Amor por Alfabetizar. E aí quem quiser
aparecer por lá, eu vou ficar muito feliz também. Então tá dado o recado, né? E aí você me perguntou da mensagem que eu deixo. Essa eu vou usar minha colinha aqui, ó. Que tem uma frase que fala assim: se a educação lhe parece cara, não queira saber o preço da ignorância. E eu acho que é isso mesmo. Que foi tudo isso que nós falamos aqui, que é em relação ao investimento mesmo do poder público, e valorizar o nosso trabalho, em valorizar a escola em si, o espaço ali que nós estamos convivendo com as crianças. Né? Hoje nós temos escolas que são de período integral. Então, adianta só colocar a criança ali num período integral? Não, precisa ter um espaço adequado para essa criança. Então, não é só oferecer. De que forma eu vou oferecer isso para o meu aluno? São crianças, né? Imagina você num ambiente ruim, numa sala precária. Você vai se sentir bem? A gente não se sente, né? Então, imagina a criança precisa de um espaço lúdico, um espaço que seja atrativo para ela também, confortável. Então, tem tudo isso. E o que eu tento passar sempre para os meus alunos é essa relação de amor e respeito. Então, eles sabem muito isso, eu falo muito isso na reunião de pais também. Muito importante. Que eu não quero que criança tenha medo. Criança não tem que ter medo do professor, a criança tem que ter respeito. E são coisas diferentes. Né? Se eu não conseguir colocar isso no meu aluno, esses valores, aí vai ser muito difícil. Eu preciso dessa relação com eles. Então, para essa educação de qualidade, eu acredito muito, aliás, na educação. Senão eu não teria me tornado também professora. E, às vezes, a gente se depara com situações que, infelizmente, nós ficamos assim muito tristes mesmo, quando, né, às vezes, os comentários... que seja lá durante a pandemia ou mesmo depois, às vezes situações que acontecem no nosso dia a dia, às vezes de família que se volta contra o professor. Graças a Deus as minhas mães são maravilhosas, não tenho problema, já de uns anos para cá, mas já tive e presencio isso às vezes com colegas, não da escola talvez ali que eu trabalho, mas de outros lugares e de outros municípios também. Mas é muito complicado quando a gente se depara com situações assim, porque nós queremos o bem. O nosso objetivo ali é o primordial, é o bem da criança. Sabe? O nosso primeiro pensamento é o que eu vou fazer de bom para o meu aluno. Sempre nesse sentido. E aí tem uma frase do Paulo Freire que diz assim, que a educação não transforma o mundo, educação muda as pessoas. E pessoas transformam o mundo. E é isso. Sem dúvida. E é isso que eu realmente espero enquanto professora, é levar o melhor para o meu aluno, para essa geração futura, né? Quem sabe a gente ter aí um mundo melhor. E assim eu espero. Eu tenho essa esperança. Eu tenho essa esperança. Então, eu tenho essa esperança. Vamos terminar com essa frase, né? Maravilhosa. Eu tenho muito que... Estou até emocionada aqui. Tenho muito que agradecer, gratidão enorme. Aprendi muito com você, tenho certeza que você aí de casa também aprendeu muito. E pessoal, vamos valorizar os professores. Né? Professor tem que ser valorizado. Tanto as famílias têm que se conscientizar disso. Porque muita gente não tem essa consciência. O valor que o professor, a diferença que o professor faz na vida de cada aluno, né? E faz, gente, porque quem não lembra do seu professor na infância? Então, a responsabilidade que nós temos é muito grande. Por isso que a primeira coisa que eu faço ali com as minhas crianças é isso mesmo. Não espere que eu vou chegar e eles falam, professora, você é muito boazinha. Eu falo, mas eu preciso ficar brava. Tem que ter. Né? Como eu disse, o respeito é o principal que eu tenho que estabelecer com eles. E tem que vir de casa, né? Tem que vir de casa. Isso. Sim. E eu agradeço muito, foi muito bom estar aqui, adorei conhecer vocês. Amamos. Fiquei muito feliz com o convite. Amém. Gratidão enorme mesmo, de coração te agradeço. E volta mais vezes para passar bastante informação aí. Né? Pode deixar. O pessoal tá ligado, tá
tá se informando, né? Porque informação é tudo, né? Informação é tudo e educação também, educação, né, gente? Vamos é combinar. tudo, sem dúvida. A educação é. E é Eu isso. agradeço, Gil. E você que está nos assistindo, sigam a gente lá pelos canais do Facebook, Instagram e YouTube. Muito obrigado pela sua presença.